Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 34. Capítulo 464. Enquanto processavam o que estava acontecendo, Raio Negro abriu a boca e proferiu uma única frase. Você vai morrer. Bum! No momento em que essas palavras saíram de seus lábios, uma explosão sônica aterrorizante irrompeu. A força da onda sonora era visível a olho nu, distorcendo o próprio ar. Um grito ensurdecedor rasgou a atmosfera, como inúmeras vozes gritando em agonia. A energia sônica avassaladora destruiu tudo em seu caminho, avançando diretamente em direção à jovem figura parada diante deles. O professor Charles fechou os olhos, incapaz de suportar testemunhar a carnificina iminente, enquanto Maria observava intrigada. O Senhor Fantástico permaneceu inexpressivo, enquanto o Capitão Carter franziu a testa profundamente. Bum! A força destrutiva atravessou as paredes do beco, transformando os edifícios em pó. Toda a área ficou em ruínas, reduzida a um deserto desolado. E ainda assim, quando a poeira baixou, Charles, Maria e os outros ficaram paralisados em choque. O garoto que sofreu todo o impacto do ataque de Raio Negro permaneceu completamente ileso. Ele permaneceu calmamente sob o ataque sônico, seu corpo intocado. Não importava o quanto o ataque ocorresse, ele não poderia machucá-lo nem um pouco. Você, Raio Negro, atordoado além da conta, abriu a boca mais uma vez, liberando uma barragem implacável de explosões sônicas. Mas foi inútil. Não só ele, mas até mesmo Charles, que inicialmente acreditava que o garoto era imprudente e ignorante, sentiu um arrepio na espinha. Maria, que estava zombando momentos antes, agora estava com os olhos arregalados de descrença. Até mesmo sempre calmo Senhor Fantástico e o Capitão Carter ficaram sem palavras. Isso não fazia sentido. O poder do Raio Negro era absoluto. Como isso foi possível? Como alguém poderia resistir ao ataque dele tão facilmente? Este é o ataque que você disse que me mataria com uma única palavra? Sid, que sem esforço algum invocou um escudo refletivo de 5 camadas para bloquear as ondas sonoras, falou com uma voz calma. Ao ouvir essas palavras, Maria e os outros ficaram tensos e suas expressões ficaram sombrias. Todos fiquem atentos. O Capitão Carter disse em tom sério. Professor, parece que o senhor estava certo, afinal. Raio Negro e os outros entenderam instantaneamente o que ela queria dizer. Alguns dias atrás, Charlie sentiu que esse indivíduo poderia ser um mutante de nível ômega. No início, eles descartaram isso como um erro, mas e agora? Se ele conseguiu resistir ao ataque de Raio Negro, então a suspeita de Charles estava correta. Ele realmente era um mutante nível ômega. A percepção causou neles uma onda de choque. Além de Jean, havia outro mutante nível ômega? E ele era do universo 616? O que aconteceu no universo 616? Enquanto eles permaneciam em silêncio, satélites de vários países, incluindo os Estados Unidos, capturaram imagens da cena. As agências de inteligência do mundo reconheceram Raio Negro e os Illuminati, mas não tinham ideia de quem era o jovem vestido de branco. Ao vê-lo sair ileso do ataque de Raio Negro, eles ficaram em completa descrença. Quem é essa pessoa? Como ele resistiu ao poder do Raio Negro? Enquanto o choque se espalhava pelo mundo, uma família em particular na cidade de Nova York também estava sintonizada na transmissão ao vivo. Uma criança apontou para a tela com os olhos arregalados. Mamãe, olha. Ao lado dele, outra criança também observava com admiração. E atrás deles estava uma mulher ruiva, aparentando ter uns 30 anos. A feiticeira escarlate Wanda Maximoff. Ao ver a energia vermelha que havia tomado conta de Nova York antes, ela congelou no lugar. Como alguém que possuía a magia do caos, ela reconheceu aquela energia, parecia familiar. Ela franziu as sobrancelhas e murmurou, talvez eu esteja imaginando coisas. Como a magia do caos poderia engolir toda Nova York? Mas quando a transmissão ao vivo mudou para um close da batalha, mostrando o confronto no beco, seus 2 filhos, Billy e Tommy, ficaram boquiabertos de espanto. Isso é muito legal. Para eles, era apenas um espetáculo emocionante. Mas e a Wanda? Seus olhos se arregalaram em puro choque. Ela sabia quem era Raio Negro. Ela entendeu exatamente o que isso significava. Quem era esse garoto? Enquanto isso, de volta ao beco, Raio Negro cessou seu ataque, e as ondas sônicas gradualmente desapareceram no silêncio. O Senhor Fantástico, ainda cambaleando pela descrença, perguntou, Como? Como você resistiu ao ataque do Raio Negro? Sid apenas sorriu e repetiu suas palavras anteriores. Esse era o ataque que deveria me matar instantaneamente? Maria e os outros, visivelmente enfurecidos, estavam prestes a falar. Mas antes que pudessem, Sid de repente inclinou a cabeça, confuso. Ah, espera. Ele olhou para Raio Negro e então sorriu. De onde ele tirou essa boca? Enquanto ele falava, a sensação de magia do caos de nível 5 guiando seus pensamentos surgiu dentro dele. E então, com um simples pensamento, a realidade mudou. Charles e os outros se voltaram instintivamente para Raio Negro, e suas expressões congelaram em puro horror. A boca de Raio Negro desapareceu. Onde antes havia seus lábios, agora havia apenas pele lisa, sem costuras, sem abertura, como se ele nunca tivesse tido boca. A visão era profundamente perturbadora. A boca do Raio Negro. O Senhor Fantástico empalideceu. O que você fez com ele? Sid riu baixinho.
Você disse que ele poderia me matar com apenas uma palavra, então eu simplesmente me certifiquei de que ele não tivesse mais boca. Com essas palavras, todos congelaram de terror absoluto. Eles mal conseguiam compreender o que tinha acabado de acontecer. Suas mentes giravam. Como isso foi possível? Que tipo de poder poderia apagar a boca de alguém da existência? Raio Negro, percebendo agora que algo estava terrivelmente errado, tocou freneticamente o próprio rosto, seus dedos roçando a pele lisa e sem características onde antes ficava sua boca. Seus olhos se encheram de puro pânico e descrença. Ele tentou falar, mas não obteve resposta. Tomado pelo horror e pelo desespero, ele instintivamente tentou gritar, mas sem nenhuma saída para seu poder sonoro. Bum! O crânio de Raio Negro desabou para dentro, transformando-se em uma massa polpuda de sangue. Sangue escorria de seu nariz, seus olhos ficaram vermelhos e então, seu corpo caiu sem vida no chão. Raio Negro estava morto. O poderoso rei dos inumanos, cuja voz poderia destruir montanhas e até matar Thanos, tinha acabado de ser instantaneamente apagado da existência, com uma única frase. Capítulo 465. A queda de Raio Negro foi claramente capturada pelos drones. No mundo todo, nos Estados Unidos e em outros lugares, as pessoas que assistiram à transmissão ficaram completamente chocadas. Raio Negro estava morto? E o mais perturbador é que a filmagem mostrou exatamente como ele morreu. Sua boca desapareceu. Em um instante, tudo por causa de uma única frase daquele garoto vestido de branco, dentro de uma casa em Nova York. Raio Negro está morto? Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, olhou em choque. Aquele menino apagou a boca? Que tipo de poder é esse? Enquanto milhões de espectadores ainda estavam atordoados pela descrença, de volta ao local, os membros restantes dos Illuminati estavam cheios de pura raiva. O corpo de Maria se inflamou com energia, chamas explodindo ao redor dela enquanto ela disparava no ar. Sem hesitar, ela liberou poderosos raios de energia diretamente no garoto vestido de branco abaixo. Ao mesmo tempo, a Capitã Carter arremessou seu escudo, fazendo-o assobiar pelo ar em direção a Sid. Mas, sob os olhos atentos dos drones e diante das expressões atordoadas dos Illuminati, Sid nem tentou se esquivar. Em vez disso, ele apenas olhou para os feixes de energia que chegavam. E então, no momento em que o alcançaram, eles se transformaram. As explosões de energia antes mortais se dissolveram em uma rajada de borboletas azuis radiantes, voando graciosamente. Era uma visão de beleza etérea. Mas naquele momento, ninguém percebeu. Todos só conseguiam sentir uma crescente sensação de pavor. Quanto ao escudo de Carter, no momento em que se aproximou de Sid, ele se liquefez em um jato de água, espalhando-se no chão. Tudo que restou foi uma pequena poça. Os olhos do Capitão Carter se arregalaram em descrença. Seu escudo, uma das armas mais fortes que ela possuía, tinha acabado de se transformar em água? Como isso foi possível? Essa transformação assustadora e impossível foi claramente registrada pelos drones, enviando ondas de choque para todos que assistiam. O que aconteceu? Como aquele garoto vestido de branco fez isso? De volta à cena. Em sua cadeira de rodas, o professor Charles agiu imediatamente. Pressionando os dedos na têmpora, ele tentou ativar suas habilidades telepáticas. Vendo isso, os outros membros dos Illuminati recuperaram sua determinação. Flutuando acima, Maria aumentou a produção de suas explosões de energia. Eles tinham um plano. Assim que a telepatia de Charles fez efeito e imobilizou o garoto, eles puderam eliminá-lo rapidamente. Esse seria o seu fim. No entanto, assim que a energia psíquica de Charles tocou a mente de Sid, um brilho vermelho brilhou nos olhos de Sid. Em um instante, o verdadeiro poder da magia do caos de nível 5 irrompeu. Bum! Uma explosão silenciosa de energia mental irradiou para fora. Maria e os outros sentiram suas mentes turvas, seus pensamentos desorganizados. Mas o pior impacto caiu sobre Charles. Seu nariz começou a sangrar, seu rosto se contorceu em agonia e com um gemido baixo, ele caiu inconsciente em sua cadeira de rodas. Professor, o Senhor Fantástico, Maria e até mesmo Wanda, assistindo à transmissão, ficaram atordoados além da conta. Carlos, o telepata mais poderoso do mundo, tinha acabado de ser derrotado em uma batalha psíquica por um menino. Isso significava, esse jovem vestido de branco tinha uma mente mais forte que Charles Xavier? Como? Esse é o seu poder? Em meio ao horror, Sid falou calmamente. Isso é o melhor que os Illuminati têm a oferecer? Antes que pudessem responder, sua expressão permaneceu indiferente. Já que você me atacou, é justo que eu revide. Com essas palavras, ele ativou sua magia do caos. Bum! Uma onda aterrorizante de energia vermelha explodiu de seu corpo, varrendo Nova York a uma velocidade inimaginável. Em um instante, a cidade inteira estava banhada por uma luz carmesim. Então a própria realidade começou a mudar. Sob os olhares atônitos de milhões de pessoas, a cidade de Nova York se distorcia e se contorcia diante de seus olhos. Arranha-céus se transformaram em brinquedos de carrossel. Os campos se transformaram em enormes piscinas. As ruas se tornaram vibrantes caminhos de parques de diversões. A cidade inteira tinha se transformado em um gigantesco parque temático. Pairando no ar, Sid olhou para os Illuminati perplexos. Com uma expressão impassível ele falou: "Bem-vindo ao meu playground. O que você acabou de fazer?" Ela gritou com descrença na voz. De seu ponto de vista no céu, ela podia ver claramente.
Nova York inteira havia mudado. Então o Senhor Fantástico, com o rosto pálido, falou em choque. Você tem o poder de distorcer a realidade? Ao ouvir essas palavras, todos congelaram. Até Wanda, assistindo a transmissão, ficou incrédula. Manipulação da realidade? Ele pode alterar a realidade quando quiser. Capitão Carter murmurou tremendo. Então o professor estava certo. Não é de se admirar que ele tenha sentido algo mais aterrorizante do que Jean. Alterar e reescrever a realidade. Esse é o seu poder? Isso poderia superar o nível ômega. O Senhor Fantástico e os outros mal conseguiam compreender. Um mutante nível ômega como esse realmente existe? Em todo mundo, as reações foram as mesmas. Pessoas que antes duvidavam da existência de mutantes de nível ômega agora estavam olhando para suas telas, completamente estupefatas. Isso era um mutante ômega? Eles não eram apenas reais, eram aterrorizantes além da conta. Pesquisadores mutantes, cientistas e autoridades governamentais do mundo todo ficaram profundamente abalados. De volta à cena, ainda pairando, Sid permaneceu imperturbável. Com a expressão inalterada, ele falou claramente. Parece que você não gosta muito. O chão abaixo deles de repente começou a esquentar. O Senhor Fantástico, Maria e os outros sentiram uma sensação avassaladora de pavor. Abaixo deles, o pavimento começou a ficar vermelho. Transformando-se em magma? Reagindo rapidamente, Maria agarrou o Senhor Fantástico, o Capitão Carter e o inconsciente Charles, voando com eles no ar. No momento em que eles escaparam, bum! Todo o solo borbulhava e se agitava, como se tivesse se transformado em uma verdadeira poça de lava derretida. Eles estremeceram ao perceber isso. Se tivessem hesitado um segundo a mais, eles teriam sido incinerados. Mas então, tão repentinamente quanto apareceu, o magma desapareceu. O solo voltou ao normal, frio e sólido, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 466. Esta cena confirmou ainda mais o que o Capitão Carter suspeitava há pouco tempo. O jovem vestido de branco diante deles realmente possuía um poder bizarro capaz de reescrever a realidade. De repente, o Senhor Fantástico pareceu perceber algo. Sua expressão se obscureceu quando ele disse: com o poder que você demonstrou, você poderia ter nos matado instantaneamente, não é? Você estava brincando com a gente? Ao ouvir isso, o Capitão Marvel e os outros ficaram momentaneamente atordoados. Queriam negar, mas independentemente de como encarassem, o jovem vestido de branco diante deles inegavelmente tinha o poder de destruí-los em um instante. A possibilidade de que ele estivesse brincando com eles era extremamente alta. Sid levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. No segundo seguinte, ele disse calmamente: você está certo. Mas isso não muda seu destino. Enquanto ele falava, um brilho vermelho surgiu de sua mão direita. No instante seguinte, o Senhor Fantástico foi arrancado à força das mãos da Capitã Marvel, gritando de agonia. Seu corpo de borracha começou a se esticar de forma anormal antes de se desfazer em inúmeras tiras. Com um flash de luz vermelha, apenas uma pilha de restos mortais azul escuros e triturados restaram no chão. Maria Rambial, a Capitã Marvel deste universo, ficou horrorizada. Ela rapidamente soltou a Capitã Carter e o Professor X, invocando raios de energia brilhantes de suas mãos. A mão direita de Sid brilhou com magia caótica, formando uma barreira que bloqueou o ataque sem esforço. Ele nem se mexeu um centímetro. Vocês são todos tão fracos, lamentavelmente frágeis, disse Sid. O brilho vermelho em sua mão direita se intensificou. Estrondo. Um enorme raio de magia caótica irrompeu, engolfando instantaneamente a Capitã Marvel. Com o estrondo alto, ela foi jogada no chão pela energia caótica vermelho escura. Logo gritos agonizantes ecoaram. Sob a força avassaladora da magia caótica, seu corpo começou a vaporizar numa velocidade alarmante. Em pouco tempo, ela foi completamente consumida pela magia caótica, desaparecendo sem deixar vestígios. Em seguida, o olhar de Sid se voltou para o Capitão Carter, que avançava em sua direção. Ele acenou casualmente com a mão direita. Um clarão de luz vermelha a atingiu e no instante seguinte, ela explodiu em uma névoa horrível de sangue e carne viva. Ao testemunhar essa cena brutal e implacável, observando esse jovem vestido de branco massacrar sem esforço vários membros poderosos dos Illuminati, inúmeros cidadãos americanos ficaram em choque e terror. Agora restavam apenas dois: o Professor X, que havia sido descartado no chão, e o Doutor Estranho, que ainda estava flutuando no ar, atordoado demais para reagir. Você os matou? Doutor Estranho murmurou, incrédulo. Um mutante nível ômega como você existe no universo 616? Você vai lutar? Sid perguntou calmamente. Naquele momento, as mãos do Doutor Estranho emitiram um brilho arroxeado, a manifestação de magia negra. Entretanto, após um breve momento de hesitação, ele abandonou a ideia de resistir. Ele suspirou em resignação. Não sou páreo para você. Você poderia acabar comigo em um instante. Naquele momento, Venom, que estava escondido nas sombras ao longe, finalmente emergiu triunfante. Pelo menos esse humano é inteligente, zombou ele com um sorriso irônico. Meu mestre está muito além da sua compreensão. Nem mesmo os celestiais que dizem ser capazes de destruir planetas, são páreo para ele, muito menos fracotes como você. Aqueles tolos que ousaram desafiar meu mestre mereciam morrer. Ao ouvir isso, Doutor Estranho olhou para Venom, reconhecendo imediatamente como simbionte que estava escondido desde o início da batalha. Entretanto, ele não estava focado no simbionte em si, mas em suas palavras.
Celestiais capazes de destruir planetas? O Doutor Estranho ficou completamente incrédulo. Em sua busca para deter Thanos, ele pesquisou exaustivamente, incluindo informações sobre os Celestiais. Ele estava bem ciente do imenso poder deles, verdadeiros seres divinos, capazes tanto de criar quanto de destruir. Eliminar civilizações inteiras ou destruir planetas era trivial para eles. E ainda assim, esse simbionte estava alegando que o jovem vestido de branco diante dele poderia enfrentar os Celestiais? O Doutor Estranho examinou a expressão presunçosa de Venom, procurando por qualquer sinal de mentira, mas não encontrou nada. Enquanto ele ainda estava em choque, inúmeros cidadãos americanos também ficaram profundamente abalados. Os Celestiais, aqueles que podem destruir planetas, não conseguem nem detê-lo? Essa coisa está falando bobagem? Dentro de uma casa civil, Wanda Maximoff tinha uma expressão complicada. Quanto mais ela assistia às cenas que se desenrolavam na televisão, mais familiar tudo parecia. Isso é realmente magia do caos? Por que é tão poderoso? Até ela achou difícil de acreditar. Não importava o quanto ela tentasse racionalizar, ela simplesmente não conseguia compreender como a magia do caos podia ser tão aterrorizante. A magia do caos dele é diferente da minha? Ou isso é algo diferente de magia do caos? Caso contrário, ela não conseguiria compreender como a magia do caos poderia ser tão absurdamente forte. Não só abrangia toda a cidade de Nova York, mas também podia distorcer e modificar livremente a realidade, exercendo um poder semelhante ao de um deus. Mais do que isso, com apenas um aceno de mão, ele aniquilou vários membros dos Illuminati. Wanda sabia que nunca conseguiria tal feito. Seu olhar permaneceu no jovem vestido de branco na tela, seus olhos cheios de profundo conflito. De volta ao campo de batalha, Sid estendeu a mão direita. Ao ver isso, Venom imediatamente recuou para sua mão. Depois de absorver Venom de volta, Sid olhou para o idoso Professor X deitado no chão e para o ainda atordoado Doutor Estranho à distância. Depois de pensar um momento, ele decidiu ignorá-los e voou para longe. O Doutor Estranho, ainda vivo, enxugou o suor frio da testa, sentindo um imenso alívio. Ele sobreviveu. No entanto, olhando para o Professor X caído, ele soltou um suspiro pesado. Quem imaginaria que ele seria o único a viver, enquanto o Raio Negro e os outros eram destruídos tão facilmente? Universo 616. Murmurou o Doutor Estranho. Que tipo de segredos ele guardava? Voando pelo céu. O quinto nível da magia do caos. Ainda não o testei completamente. Ainda não conheço seus limites. A próxima é a habilidade Ômega de Balder. Que tipo de poder Balder possui? Enquanto voava, os olhos de Sid brilhavam de curiosidade e expectativa. Ele esperava que fosse algo que pudesse ajudá-lo a resistir à divindade cósmica conhecida como Eternidade. Quanto ao seu próximo destino, depois de pensar um pouco, ele planejou originalmente partir e retornar ao seu universo principal. Entretanto, uma ideia repentina despertou seu interesse. Gostaria de saber como funciona a magia de sonhar do Forte Sombrio. Posso usá-la para sentir outra versão de mim mesmo em um universo paralelo? Além disso, usar a magia Andar no Sonho do Livro dos Pecados lhe permitiria localizar outros universos com mais facilidade. Tanto Wanda quanto o Doutor Estranho o usaram para invadir outras realidades, não havia razão para que ele não pudesse fazer o mesmo. Capítulo 467. A curiosidade de Sid pela magia de andar no sonho no Livro dos Pecados aumentou. Quanto ao risco de ser corrompido por magia negra, ele apenas considerou brevemente antes de descartá-lo. Com sua força atual, a corrupção do Livro dos Pecados não era uma grande preocupação. A única entidade que realmente valia sua atenção era Chthon, o deus da magia negra. Afinal, Chthon era um ser multiversal, um adversário direto dos Vishanti, muito mais aterrorizante que Dormammu. Desde o momento em que despertou a magia do caos, Chthon provavelmente o notou. Os sussurros que ouvirá antes provavelmente não eram uma mera alucinação. No entanto, como Chthon não havia feito nenhum movimento contra ele até então, ele provavelmente ainda estava selado, incapaz de se libertar no momento. De qualquer forma, não fazia diferença, Chthon viria atrás dele mais cedo ou mais tarde. E daí se ele usasse o Livro dos Pecados? Com esse pensamento, Sid voltou sua atenção para o Livro dos Pecados. Quanto a onde encontrá-lo, seja no universo principal ou neste, havia maneiras de obtê-lo. Após um breve momento de contemplação, ele voltou sua atenção para outro universo. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o estranho do universo principal entrou em um universo paralelo em colapso. Lá, ele encontrou uma versão sombria de si mesmo. Foi aquele Doutor Estranho corrompido que desencadeou uma incursão, levando ao colapso daquele universo. E convenientemente, ele tinha o Livro dos Pecados em sua posse. Com isso em mente, Sid imediatamente usou manipulação espacial e magia de teletransporte para abrir um portal para aquele universo. No segundo seguinte, faíscas douradas brilharam quando um portal circular apareceu. Sid entrou. Assim que pôs os pés no novo universo, ele ficou momentaneamente surpreso. Em sua imaginação, a Terra deveria estar em estado de colapso e desintegração. No entanto, tudo estava perfeitamente intacto. As ruas estavam movimentadas com pessoas cuidando de suas vidas cotidianas. O céu estava limpo e nada parecia fora do comum. Claramente a incursão ainda não havia começado. Parece que cheguei muito cedo. Sid levantou uma sobrancelha.
Mas não importava. Neste universo, o livro dos pecados estava sob a proteção do Doutor Estranho. No segundo seguinte, outro portal se abriu e Cid apareceu nos céus acima de Camartage. Assim que ele chegou, os feiticeiros de Camartage, junto com o Doutor Estranho, notaram sua presença. Um grupo de feiticeiros em vestes deu um passo à frente, liderados pelo próprio Doutor Estranho. Quem é você? Por que você invadiu Camartage? A figura vestida de branco flutuando no céu colocou todos em alerta máximo. Ignorando suas palavras, o olhar de Cid se fixou no Doutor Estranho, vestido com sua característica capa vermelha da levitação. Seus olhos percorreram a cintura de Doutor Estranho. Ao avistar um livro específico, ele expirou levemente, aliviado. No segundo seguinte, uma luz vermelha surgiu de suas mãos enquanto ele tentava tomar o livro dos pecados. Entretanto, uma onda de energia violeta cintilou no livro, resistindo à sua tentativa. Você está tentando tomar o livro dos pecados? Perguntou cautelosamente o Doutor Estranho deste universo. Percebendo o tom escuro que se espalhava pelas mãos de Doutor Estranho, Cid permaneceu calmo. Você já se perdeu, não é? Comentou ele. Você começou a se aprofundar nos segredos do Forte Sombrio. Este livro está além da sua compreensão. Ao ouvir suas palavras, os feiticeiros de Camartage pareceram chocados, virando-se instintivamente para Doutor Estranho. A expressão do Doutor Estranho escureceu. Quando ele estava prestes a falar, uma voz arrepiante ecoou do céu, fazendo congelar em descrença. Não importa se você estuda o livro dos pecados, isso não mudará nada. Enquanto você escolher o caminho de um feiticeiro, você e Christine nunca terão um final feliz. Isso vale para todos os universos. Na verdade, todo esse universo perecerá por sua causa. Ao ouvir isso, o rosto de Doutor Estranho se contorceu em choque. Como essa figura misteriosa sabia sobre ele? E como o universo inteiro poderia perecer? Ele se recusou a acreditar, mas Cid permaneceu indiferente. Não se importava se Doutor Estranho acreditava nele ou não. No momento seguinte, a luz vermelha em sua mão se acendeu. O livro dos pecados e a resistência do Doutor Estranho desapareceram instantaneamente. Num piscar de olhos, o livro voou para as mãos de Cid. Você? Os olhos do Doutor Estranho se arregalaram em desespero enquanto ele sentia sua última esperança desaparecer. Num acesso de raiva, ele atacou, conjurando um chicote mágico em uma tentativa de recuperar o livro dos pecados. Mas o que aconteceu em seguida deixou ele e todos os feiticeiros presentes completamente atordoados. Com um mero flash de luz vermelha, o chicote mágico se torceu e se transformou, se decompondo em líquido e se dissipando no ar. Lançando um breve olhar para o estupefato Doutor Estranho e os outros feiticeiros, Cid perdeu o interesse neles. Ele deu um passo à frente e desapareceu em um portal, retornando ao universo 838. De volta ao universo 838. Em um beco isolado, Cid olhou para o livro escuro em suas mãos, seus olhos brilhando de intriga. Então este é o livro dos pecados? Mesmo sem abri-lo, ele podia sentir a aura avassaladora de corrupção que irradiava de suas páginas. Até mesmo uma pessoa comum que lesse este livro poderia se transformar em um feiticeiro formidável. Mas ao mesmo tempo eles seriam irrevogavelmente contaminados pelo conhecimento da magia negra interior. Ele já havia experimentado um efeito semelhante antes. Pensando nisso, Cid se preparou para abrir o livro dos pecados e localizar o feitiço Andar no Sonho. Se tiver sucesso, ele poderá potencialmente sentir versões paralelas de si mesmo em outros universos. Contudo, no segundo seguinte, ele hesitou. Antes de experimentar o andar no sonho, ele decidiu que seria melhor primeiro se familiarizar com todas as capacidades de sua recém-avançada magia do caos. Se algo inesperado acontecesse, ele estaria mais bem preparado para lidar com isso. Concentrando-se internamente, ele rapidamente notou uma mudança significativa. A energia luminosa dentro dele havia se tornado mais pura, radiante além da medida. Após uma rápida estimativa, ele percebeu que suas reservas de energia atuais lhe permitiam desencadear aproximadamente 2.600 ataques de alto nível, como a manipulação de partículas negras. Estrondo. Um estrondo sônico ocorreu quando Cid desapareceu do local. Mach 138. Durante o teste, ele notou outra diferença crucial. Sua velocidade aumentada não ultrapassava mais seu tempo de reação. Sua magia do caos aprimorada elevou sua velocidade de resposta neural a um nível desumano. Em seguida, Cid testou sua habilidade de fala divina. Luz. Em um instante, uma área de 3.300 quilômetros foi tomada pelo brilho. Em seguida, ele testou a bênção da luz do sol. Quase 3.000 quilômetros de luz solar mostraram uma anomalia imediata. Depois de terminar seus testes, Cid franziu a testa ligeiramente. Apesar das melhorias significativas, ele não estava totalmente satisfeito. Embora seu poder tivesse aumentado consideravelmente, ainda não era o suficiente. Espero que quando a habilidade ômega de Balder atingir 100% de sincronização, meus poderes baseados em luz passem por uma verdadeira transformação. Cid suspirou. Mas apesar do suspiro, ele não desanimou. Capítulo 468. Afinal, as mudanças em sua energia luminosa eram pequenas em comparação. O que realmente importava para ele era a magia do caos. Com a magia do caos no nível 5, distorcer e alterar a realidade se tornou algo natural. Um flash de luz vermelha brilhou em sua mão, e a parede ao lado dele instantaneamente se transformou em um ouro brilhante, como se tivesse sido transmutada em ouro puro. Cid percebeu isso por um momento e murmurou: parece permanente?
Seu humor melhorou instantaneamente. Na verdade, ele percebeu que transformar uma cidade inteira em ouro não seria um desafio para ele. E isso foi apenas uma pequena explosão de magia do caos. Se ele liberasse todo o seu poder, nem mesmo Sid conseguiria imaginar a extensão da devastação que isso poderia causar. Estendendo a mão direita, o brilho vermelho escuro da magia do caos brilhou em sua palma. Ao se concentrar, ele estimou que seu alcance máximo de influência poderia se estender por vários milhares de quilômetros. Entretanto, devido à potencial destruição que tal teste causaria, ele decidiu esperar até que fosse absolutamente necessário. Ao mesmo tempo, ele notou uma limitação particular da magia do caos. Depois de experimentar um pouco, ele confirmou que não era apenas sua imaginação. O custo de energia variou dependendo do escopo e da natureza da alteração. Por exemplo, embora Sid pudesse facilmente transformar uma parede em água, ele não conseguia conjurar uma joia do infinito do nada. Ele se concentrou deixando a luz vermelha envolver uma pedra no chão, tentando transformá-la na joia do espaço. A pedra cintilava sob o brilho vermelho, mudando como se estivesse pixelada, passando por transformações contínuas. No final, tornou-se uma joia azul e branca. Sid suspirou. A gema no chão era claramente apenas uma imitação superficial, nada perto de uma joia espacial genuína. Suas habilidades atuais não permitiam a fabricação de algo tão poderoso quanto uma joia do infinito. Mais importante, suas reservas internas de energia eram completamente insuficientes, longe de serem suficientes. Com isso, Sid reconheceu a limitação inerente de sua magia do caos. A fonte de energia da magia do caos vinha inteiramente dele mesmo, ou melhor, da sua energia luminosa sendo convertida em energia do caos. Não era extraída de forças externas. Isso significava que sua energia era finita, impedindo de alterar a realidade de forma imprudente e por capricho. Dito isto, seu nível atual de manipulação da realidade já era mais do que suficiente para lidar com seus inimigos. Transformar a cidade de Nova York em um parque de diversões tinha sido brincadeira de criança. Ele não tinha usado nenhuma fração do seu verdadeiro poder. Se quisesse, ele poderia transformar pessoas em sapos, insetos, seres finos como papel ou até mesmo apagar regiões inteiras da existência. De repente, um pensamento cruzou a mente de Sid. Se modificar a realidade em condições normais tem limites, então o que acontece quando eu perco o controle? Ele estava bem ciente de que enlouquecer era uma possibilidade para ele. Assim como as habilidades de Orochi uma vez ficaram fora de controle, a magia do caos não foi exceção. Afinal, sua verdadeira habilidade mutante não era magia do sol ou magia do caos, era mimetismo. Essa perda anterior de controle foi uma consequência direta da imitação de uma habilidade instável. E como o limite máximo de sua habilidade de mimetismo permanecia desconhecido, Sid não tinha ideia do que aconteceria se a magia do caos realmente saísse do controle. Também seria afetado pelo mimetismo? Que tipo de consequências catastróficas isso poderia causar? Balançando a cabeça rapidamente, Sid afastou esses pensamentos. Não consigo criar uma joia do infinito em circunstâncias normais. Mas e um buraco negro? E se eu me esforçar ao máximo, posso distorcer e reescrever um celestial? Ele ficou intrigado com a ideia, mas depois de pensar um pouco, decidiu não testá-la. Por enquanto, ele voltou sua atenção para o livro dos pecados. Pairando no ar, sua mão direita brilhava em vermelho. O livro dos pecados flutuava diante dele, suas páginas virando rapidamente sob a influência de sua magia do caos. Logo, ele encontrou o que estava procurando: magia de sonhar. Examinando o texto, sua mente e espírito formidáveis imediatamente memorizaram o conteúdo do feitiço. Para alguém como ele, um ser divino, um filho do mundo, esse conhecimento místico não representava nenhum desafio. Para ele, era tão simples quanto a aritmética básica. Sentado de pernas cruzadas, Sid fechou os olhos e imediatamente tentou o feitiço andar no sonho. Ele estimou que teria sucesso na primeira tentativa. E de fato, assim que ele seguiu as instruções do livro dos pecados, o feitiço andar no sonho foi ativado. Entretanto, no momento seguinte, Sid franziu a testa, porque ele percebeu que não conseguia sentir nenhuma versão paralela de si mesmo. Como isso é possível? Por um breve momento, ele ficou surpreso. Então, rapidamente deduziu o motivo. É por causa da minha singularidade, não é? Sid suspirou de frustração. Bem, isso é irritante. Se ele não conseguisse detectar versões alternativas de si mesmo, então o andar no sonho seria praticamente inútil para ele. O que significava que infiltrar outros universos através do andar no sonho estava fora de questão. Esqueça. Cuidarei das viagens interuniversais mais tarde. Posso sempre continuar tentando com magia de portal. Com isso, ele lançou um último olhar para o universo 838 antes de abrir um portal de volta para seu universo natal. Faíscas douradas crepitaram quando um portal circular apareceu. No segundo seguinte, ele atravessou, de volta ao universo principal. Assim que Sid retornou, ele imediatamente sentiu uma sensação de urgência. Afinal, a ameaça iminente da entidade cósmica Eternidade nunca havia desaparecido. Mesmo escapar para o universo 838 pode não ter sido suficiente para mantê-lo seguro. Quem sabia que tipo de poder insondável a Eternidade possuía? E ainda havia a ameaça sempre presente dos Celestiais? Sem mencionar a verdadeira forma do Deus antigo espreitando no fundo. A habilidade ômega de Balder.
Apesar da pressão, Sid sentiu uma faísca de expectativa. Ele esperava que a mutação de nível ômega de Balder lhe trouxesse algo novo, algo que mudasse o jogo. Com isso em mente, ele entrou na luz do sol e começou a absorver energia solar. Depois de apenas alguns minutos, ele sentiu sua energia interna se reabastecendo lentamente e ficou impressionado com a lentidão do processo. No segundo seguinte, ele disparou para o céu em alta velocidade, correndo em direção à atmosfera externa. Em pouco tempo, ele atravessou as nuvens e chegou à órbita baixa da Terra. Flutuando no espaço, ele absorvia a luz do Sol diretamente. Sem a interferência da atmosfera, sua taxa de absorção disparou. Ao mesmo tempo, sua presença não passou despercebida. Satélites de vários países rapidamente captaram sua atividade. Depois de tudo o que aconteceu, os esforços globais de vigilância se intensificaram. Muitas nações, especialmente os Estados Unidos, aumentaram o número de satélites, mantendo monitoramento 24 horas por dia para detectar invasões extraterrestres ou ameaças globais. Portanto, não demorou muito para que a aparição de Sid no espaço chamasse a atenção de agências de inteligência do mundo todo. Aquele é o guerreiro vestido de branco? Por que ele está no espaço sideral? Pessoas no mundo todo ficaram perplexas. Ele estava ali flutuando, imóvel. O que ele estava fazendo? Ele tinha morrido? Claro, eles sabiam que ele era imensamente poderoso, então rapidamente descartaram essa ideia absurda. Será que após a recente ascensão do Messias à proeminência, o guerreiro vestido de branco se recusa a ser ofuscado e está tentando fazer seu próprio nome? Mas mesmo que ele quisesse provar a si mesmo, ninguém pensava que ele poderia se comparar ao Messias. Afinal, o Messias já havia destruído um buraco negro, um feito impossível. Ele era considerado um mutante de nível ultra-ômega, algo que desafiava a compreensão. Então o que o guerreiro vestido de branco poderia fazer para competir? Por enquanto, o mundo assistia com uma mistura de confusão e apreensão. Capítulo 469. Sede da SHIELD. Naquele momento, o diretor Nick Fury observava as imagens de satélite, com as sobrancelhas franzidas. Ele não tinha ideia do que o guerreiro vestido de branco estava tramando daquela vez. Enquanto isso, em várias facções, a Torre dos Vingadores, a Escola Xavier para jovens superdotados e a Irmandade Mutante. Muitos também voltaram sua atenção para seus movimentos. Enquanto alguns especulavam sobre suas ações, outros suspeitavam que ele talvez não estivesse disposto a aceitar ser mais fraco que o Messias e estivesse se preparando para agir. Espaço sideral, órbita da Terra. Sid continuou absorvendo a luz do Sol a uma velocidade incrível. Com o passar do tempo, sua energia luminosa interna atingiu rapidamente sua capacidade máxima. Então, ele ouviu um som de notificação familiar. Energia da luz mais um? Energia da luz mais um? Energia da luz mais um? Uma após a outra, as notificações soaram e seus pontos de energia aumentaram constantemente. Um dia se passou. 5 dias se passaram. Pontos de energia, 129.347. Flutuando no espaço imóvel, Sid finalmente abriu os olhos. Ao ver seus pontos de energia se aproximando de 130 mil, uma centelha de expectativa brilhou em seus olhos. Isso seria suficiente para levar seu progresso de desbloqueio ainda mais longe? Sem hesitar, ele investiu todos os seus pontos de energia no progresso de desbloqueio de Balder. No momento seguinte, seus pontos de energia caíram para 0, e o progresso de desbloqueio de Balder piscou, desbloqueando o progresso 91%. Ao ver 91%, os olhos de Sid brilharam instantaneamente. Mas no segundo seguinte sua excitação desapareceu e ele franziu a testa. Não houve nenhuma notificação de nova habilidade. Que tipo de golpe é esse? A próxima habilidade é a mais importante, por isso é mais difícil de desbloquear. Sid franziu as sobrancelhas. Irritado, mas sem outra escolha, ele só pôde continuar reunindo energia de luz, trabalhando para atingir 95% ou, idealmente, 100% de progresso de desbloqueio. Ele tinha certeza de que a habilidade ômega de Balder seria revelada em 95% ou 100%. À medida que Sid continuou absorvendo energia luminosa, os governos do mundo gradualmente relaxaram. Até mesmo o público em geral que o observava há dias começou a baixar a guarda. Afinal, 5 dias se passaram, e o guerreiro vestido de branco permaneceu estranhamente calmo e silencioso. Se ele estivesse planejando algo, já teria agido. Mas enquanto o mundo observava com curiosidade, certos políticos americanos preparavam algo muito mais sinistro. Desde seu último confronto com o Messias, eles sofreram perdas enormes, inúmeros soldados e grandes somas de dinheiro foram dizimados. Isso os deixou cheios de ressentimento e humilhação. Contudo, apesar da fúria, eles não ousaram retaliar diretamente contra o Messias. Entretanto, após extensa pesquisa e planejamento, eles finalmente encontraram uma maneira potencial de matar o Messias. Uma instalação secreta de pesquisa. Um corredor prateado de alta tecnologia levava mais fundo na base subterrânea. 5 soldados totalmente armados marcharam à frente, escoltando uma jovem vestida em couro preto. Me solta! Me solta! Por que você está fazendo isso comigo? Kit Pride, gata fantasma, lutou violentamente, tentando se libertar das garras dos soldados de ambos os lados. Mas não importava o quanto ela resistisse, ela não conseguia escapar das garras deles.
Uma profunda sensação de desespero tomou conta do seu rosto. Em volta do pescoço dela havia um inibidor de poder mutante preto, suprimindo completamente suas habilidades de transformação, deixando-a impotente. Por quê? Por que isso estava acontecendo? Ela tinha apenas saído para buscar suprimentos. Como um grupo de soldados apareceu de repente para capturá-la? Qual era o propósito deles? O que eles queriam dela? Ainda confusa, ela foi arrastada até o final do corredor, parando diante de uma grande porta prateada. Um homem de meia-idade, vestindo um jaleco branco, liderou o caminho, verificando sua íris, impressões digitais e códigos de segurança. Com um zumbido mecânico, as portas prateadas se abriram. O que havia além era um enorme laboratório com centenas de metros quadrados. O laboratório estava repleto de tecnologia avançada, leitos experimentais e cientistas de várias idades e gêneros, todos vestindo jalecos brancos. Mas o que mais chamou a atenção de Kitty foram as 5 celas de contenção no centro do laboratório. 3 estavam vazios, mas 2 estavam ocupados. Dentro da primeira célula, um tigre monstruoso dourado e vermelho rondava lá dentro. Mas no segundo seguinte, sua forma derreteu em uma poça de líquido, apenas para se transformar novamente em um tigre momentos depois. Ele atacou as paredes da gaiola, seu corpo alternando entre os estados sólido e líquido. Chicote, chicote, chicote. Fios de gavinhas douradas e vermelhas dispararam em todas as direções, cobrindo todo o interior da cela de vidro em uma teia horripilante. Entretanto, não importava quão violentos fossem seus ataques, ele não conseguia romper o vidro de contenção. Você está desperdiçando seu tempo, sujeito 1. Uma linda mulher loira na faixa dos 30 anos riu, observando a criatura se debater. Eu já lhe disse muitas vezes, você não pode romper essa contenção especializada. Me deixe sair, seus malditos bastardos. O tigre monstruoso, bala simbionte, rugiu furiosamente. Se meu mestre encontrar este lugar, vocês todos estarão mortos. Seus olhos ardiam de ódio, fixos na mulher do lado de fora da jaula. Essa mulher vinha realizando experiências com ele repetidamente, gaseando-o, soltando monstros nele e submetendo-o a inúmeras torturas. Muitas dessas experiências cruéis foram ideias dela. Apenas fique quieto com o sujeito 2 por enquanto. A mulher, Delia, sorriu, imperturbável diante das ameaças. Ela sabia exatamente quem era o mestre do simbionte, o Messias. Com um sorriso irônico, ela lançou um olhar para a segunda cela de contenção. Dentro da segunda célula, uma jovem estava sentada encolhida num canto. Não era ninguém menos que a mutante desaparecida há muito tempo, Vampira. Sua capacidade de absorver e armazenar os poderes dos outros desempenhou um papel crucial na evolução dos robôs sentinelas até quase a perfeição. Mas desde que os sentinelas se mostraram ineficazes contra o Messias e o guerreiro vestido de branco, ela perdeu seu valor e foi transferida para este laboratório. Aqui, ela sofreu experiências dolorosas e intermináveis, suportando o mesmo tormento do sujeito 1. De volta ao corredor. Quando Kitty Pryde foi levada para o laboratório, ela imediatamente reconheceu Vampira e engasgou em choque. Delia voltou seu olhar para o recém-chegado, com um sorriso intrigado se formando em seus lábios. Ah, outro assunto adorável? As dezenas de cientistas no laboratório também voltaram sua atenção para Kitty Pryde. Todos sabiam exatamente quem ela era. De repente, uma projeção holográfica de um homem idoso, de cabelos brancos, vestindo um terno, apareceu no centro do laboratório. O senador Richard, com uma expressão fria e severa, falou em tom de comando. O experimento começará agora. Os pesquisadores imediatamente se endireitaram com expressões sérias. Entendido, senador. O que você vai fazer comigo? O medo tomou conta da voz de Kitty enquanto os 2 soldados a forçavam a ir para o centro do laboratório. Quando os pesquisadores se afastaram, um homem emergiu das sombras. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos, sua pele mortalmente pálida, como se nunca tivesse visto a luz do sol. Você. Os olhos de Kitty Pryde se arregalaram de confusão e terror enquanto ela era arrastada em direção a uma mesa experimental de prata. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 470. Antes que Kitty Pryde pudesse dizer qualquer coisa, a mulher chamada Delia ordenou friamente. Número 6, faça isso agora. Ao ouvir seu comando, o homem pálido chamado número 6 imediatamente levantou a cabeça e olhou nos olhos de Kitty Pryde. No segundo seguinte, o olhar de Kitty ficou vago. Estava claro que ela estava sendo controlada. Delia soltou uma risadinha antes de se deitar casualmente na mesa prateada de experimentos. Dentro da cela de contenção de vidro a poucos metros de distância, barragem de simbionte rugiu furiosamente. O que você está tentando fazer desta vez, mulher? Kitty. Vampira também levantou a cabeça, seus olhos opacos revelando confusão e preocupação. Deitada na mesa de experimentos, cercada por dezenas de pesquisadores e sendo observada por vários senadores ocultos e até mesmo oficiais militares de alta patente. Delia riu e disse, o que estou fazendo? Claro, vou lidar com seu querido mestre. Ao ouvir isso, barragem de simbionte ficou momentaneamente atordoado antes de dizer com desdém, você? Você acha que consegue lidar com o meu mestre? Que piada! Você nem é digno. Você nem merece ficar na presença do meu mestre. Delia não se irritou com a zombaria. Em vez disso, sorriu e disse, eu sei que seu mestre, Messias, é incrível. Seu poder está além da compreensão. Ele é até um mutante de nível Ultra Ômega. Ele pode destruir buracos negros, rivalizar com os celestiais. Não há ninguém na Terra que possa enfrentá-lo. Mas,
Enquanto ela elogiava o Messias, um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto da barragem simbionte, cheio de arrogância e satisfação. Mas então veio aquele mas, e sua expressão escureceu. Com certeza Delia continuou rindo. O Messias é assustador agora, mas e quando ele nasceu? Quando ele era bebê, suas habilidades ultra-ômega ainda não tinham despertado. Se ele fosse morto naquela época, o que você acha que aconteceria? Assim que ela disse isso, os rostos de Rogue e Barragem de Simbionte mudaram drasticamente. No entanto, Barragem Simbionte rapidamente se recuperou e zombou. Humanos ridículos. Vocês acham que podem viajar no tempo? Quando estava prestes a soltar mais uma gargalhada, ficou subitamente surpreso ao ver uma expressão divertida no rosto de Delia. Ela sorriu e disse, surpreendentemente você acertou. É isso mesmo. Estou voltando ao passado. Dizendo isso, ela olhou para Kitty Pryde ao seu lado. A habilidade dessa mulher é bem especial. Ela consegue enviar a consciência de uma pessoa de volta no tempo. Em breve, viajarei de volta para quando o Messias era apenas uma criança. Lá, eu pessoalmente eliminarei esse mutante perverso e monstruoso. Só de pensar nisso, o Messias de nível ultra-ômega temido pelo mundo, morrendo pelas minhas mãos, fico tão animado. O rosto de Delia se contorceu de expectativa, suas bochechas corando de alegria. Ela parecia completamente desequilibrada, observando sua expressão enlouquecida e ouvindo suas palavras. As dezenas de pesquisadores presentes ao redor demonstraram ao mesmo tempo inquietação e excitação avassaladora. O Messias, a maior potência que a Terra já conheceu, logo estaria morto em suas mãos. Até mesmo senadores e oficiais militares que observavam secretamente a cena estavam cheios de grande expectativa. Depois que o Messias partisse, tudo voltaria ao normal. Depois de lidar com o Messias, seu próximo alvo seria o herói vestido de branco no espaço. Dentro da cela de contenção de vidro, Rogue e Barragem de Simbionte estavam em choque e descrença. Impossível! A Barragem Simbionte rugiu. Ele queria negar, mas não importava o quanto procurasse, não conseguia encontrar nenhum traço de engano naqueles humanos. Não, é impossível. O mestre não pode morrer. A mente de Barragem de Simbionte vacilou, uma sensação de desespero sem precedentes se instalando. Por mais que não quisesse acreditar, a verdade estava se tornando inegável. Seu mestre, o Messias, pode realmente. Naquele momento, a projeção holográfica do senador Richard franziu a testa e ordenou, chega de conversa. Comecem. Delia rapidamente assentiu e olhou para o número 6, que também assentiu de volta, antes de controlar Kitty Pryde mais uma vez. Kitty, ainda atordoada, caminhou até a cabeça de Delia. Então, colocando as duas mãos nas têmporas de Delia, ela liberou um brilho branco suave das palmas. A energia penetrou na cabeça de Delia. Ah! Delia gritou, seu corpo se contorcendo e convulsionando violentamente. Apesar do seu fator de cura e preparação mental, a dor ainda era inacreditável. Mas o experimento já estava em andamento, não havia como pará-lo agora. Ao ver sua agonia, os pesquisadores, senadores e oficiais militares que assistiam sentiram um arrepio de medo, mas a excitação rapidamente o dominou. Em breve, Delia estaria no passado. Nenhum deles acreditava que o Messias pudesse sobreviver. Enquanto esperavam ansiosamente, Rogue e Barragem de Simbionte observavam aterrorizados, a visão de Delia ficou turva com luz branca. Um momento depois, ela se viu em uma cena familiar e estranha. Olhando ao redor para o quarto rosa lindamente decorado, Delia olhou para si mesma e percebeu que seu corpo havia encolhido. Certo, eu sou apenas uma adolescente agora. Ela murmurou, percebendo seu estado mais jovem. O próximo passo é contatar os senadores de 17 anos atrás, ganhar a confiança deles, então ir para a base 23 para eliminar o Messias bebê. Ela estava confiante em ganhar a confiança dos senadores. Afinal, ela conhecia segredos que só eles poderiam saber. Só isso já bastaria para convencê-los. Eles podem ficar chocados no início, mas, no fim das contas, era apenas um bebê de experimento. Certamente aprovariam sua eliminação. Com esse pensamento, ela rapidamente agiu. Logo, ela conseguiu entrar em contato com os senadores de 17 anos atrás. O que você disse? Messias? Um mutante ultra-ômega? Uma aberração que destruirá o mundo? Apesar do choque e da descrença, eles acabaram optando por agir com uma mentalidade de melhor prevenir do que remediar. Mesmo que já tivessem se passado 17 anos, eles ainda detinham um poder considerável. Eliminar um mero bebê experimental não causaria problemas. Não demorou muito para que 11 oficiais de alto escalão intrigados acompanhassem Delia até a base 23. Base 23. O comandante Cedric, junto com o Alessandro mais jovem, ouviram confusos enquanto as figuras poderosas explicavam suas intenções. Embora confusos, eles ainda levaram os oficiais de alto escalão ao laboratório. Por aqui, oficiais, disse o comandante Cedric, guiando-os. Enquanto caminhavam, a animação de Delia não diminuiu. Seu rosto corado e seus olhos brilhantes irradiavam expectativa. O mutante ultra-ômega Messias estava prestes a morrer em suas mãos. Capítulo 471. Enquanto o rosto de Delia ficava vermelho de excitação, antecipando o momento em que ela pessoalmente mataria o mutante ultra-ômega Messias. Base experimental misteriosa. Pesquisadores, assim como senadores, observadores e autoridades militares, estavam todos cheios de grande expectativa. Dentro da cela de contenção de vidro, Rogue e Barragem de Simbionte estavam profundamente perturbados. Mestre, Barragem Simbionte murmurou nervosamente.
Enquanto isso, na SHIELD, Nick Fury recebeu o relatório e soube imediatamente da operação de alto nível. Franziu a testa. Será que eles vão conseguir? Seu olhar permaneceu fixo na transmissão do laboratório, esperando o resultado dessa aposta perigosa, enquanto todos se concentravam em Delia na linha do tempo passada. Delia e seu grupo já haviam seguido o comandante Cedric até o laboratório onde os bebês experimentais eram mantidos. Ao entrar, eles viram fileiras de incubadoras de vidro, cada uma contendo um bebê. Sob a orientação de Cedric, eles logo chegaram à incubadora mais à direita. Este é o Messias? Uma pequena etiqueta foi anexada à incubadora, exibindo o nome do bebê. Ao olhar para o nome Kevin, os olhos de Delia brilharam de certeza. Sim, é ele. O que vem a seguir? Os 11 jovens oficiais trocaram olhares intrigados. Até mesmo o comandante Cedric e Alessandro, que era apenas um oficial de nível médio na época, ficaram curiosos. O que essa garotinha planejava fazer com esse bebê experimental? Há algo especial sobre esta criança? Ele não é apenas um experimento fracassado? Perguntou Alessandro, curioso. Ao ouvir isso, todos voltaram sua atenção para Delia. Delia zombou, lançando um olhar condescendente para Alessandro. Um experimento fracassado? Vocês não têm ideia de como ele é assustador. Você pode vê-lo apenas como um bebê agora, mas quando suas habilidades despertarem, tudo acabará. Esse pirralho é um mutante Ultra Ômega, um ser além do nível Ômega que possui o poder de destruir o mundo. Se ele perder o controle ou decidir se vingar da humanidade, o planeta inteiro estará condenado. Ele até destruiu buracos negros celestes que poderiam consumir todo o sistema solar. Enquanto ela falava, Alessandro e Cedric ficaram sem palavras. Até mesmo os 11 oficiais de alto escalão que tinham algum conhecimento do Messias ainda estavam visivelmente abalados. Ultra Ômega mutante? Cedric olhou incrédulo para o bebê dormindo pacificamente dentro da incubadora. Como líder de um centro de pesquisa sobre mutantes, ele entendia bem o que era um mutante nível Ômega. Mas Ultra Ômega? Poder que acabará com o mundo? Você está falando sério? Meu Deus, você está brincando? Perguntou Cedric incrédulo. Por que eu mentiria? Delia deu um sorriso irônico. Olhando para seus rostos céticos, ela continuou. No futuro, até mesmo a maior superpotência do mundo, nossos próprios Estados Unidos, será impotente contra esse garoto. Só ele poderia enfrentar o mundo inteiro. É por isso que devo eliminá-lo agora. Cedric e os outros ficaram atordoados. Mas Delia apenas sorriu. Felizmente, isso não é mais um problema. Este mutante Ultra Ômega está prestes a morrer. Como você vai matá-lo? Alessandro não pôde deixar de perguntar. Era uma questão que ficava na mente de todos. O rosto de Delia ficou vermelho de excitação quando ela respondeu, estrangulando-o com minhas próprias mãos, é claro. Só de imaginar o Messias capaz de destruir morrendo pelas minhas mãos. Isso me emociona. Sua expressão perturbada causou um arrepio na sala, até mesmo em Cedric e nos outros. Então, sob seus olhares atentos, Delia ansiosamente abriu a incubadora e estendeu a mão para o bebê adormecido. Ela colocou as mãos em volta do pequeno pescoço dele e começou a apertar. Os olhos do bebê Kevin se abriram e sua pequena garganta soltou gritos fracos de dor. Ao ver o rosto do bebê se debatendo e ficando vermelho, o rosto de Delia se contorceu de êxtase. Vejam! O todo-poderoso Messias Ultra Ômega está sofrendo em minhas mãos. Ele está prestes a morrer. Ela sorriu largamente, aumentando lentamente a pressão, saboreando cada momento de estrangular o futuro destruidor de mundos. Quando ela estava prestes a acabar com a vida de Kevin. Linha do tempo atual Camartage. Vestida com uma túnica amarela, a feiticeira suprema, a anciã, estava folheando um tomo antigo quando de repente sentiu que algo estava errado. O que está acontecendo? Sua expressão estava cheia de confusão. Como portadora da joia do tempo, ela podia sentir uma perturbação na linha do tempo. Algo estava mudando, algo importante. Suas sobrancelhas franziram profundamente. Uma mudança na linha do tempo não era pouca coisa. Uma única alteração poderia desencadear inúmeras consequências. Ao perceber isso, seu rosto escureceu. Sem hesitar, ela acenou com a mão conjurando um portal dourado. Atravessando, ela chegou à base experimental misteriosa. No momento em que ela apareceu, o choque percorreu a sala. Os pesquisadores, os senadores ocultos, os oficiais militares, Rogue e Barragem de Simbionte, todos olhavam com descrença e atordoamento. Quem é essa mulher? Como ela chegou aqui? Sussurros de confusão enchiam o ar. Ela parece familiar? Então, alguém a reconheceu. Um murmúrio se espalhou entre as pessoas, suas expressões mudando de confusão para medo. Ela é a feiticeira do incidente do Deus das Trevas. Eles finalmente se lembraram. A tensão tomou conta da sala. Essa mulher careca era incrivelmente poderosa, não era alguém com quem se pudesse brincar. Por que ela estava aqui? Enquanto eles entravam em pânico, a anciã os ignorou, concentrando-se no olho de Agamotto em seu peito. Levantando as mãos, ela fez um gesto místico. Um segundo depois, o olho de Agamotto se abriu, liberando um suave brilho verde, a joia do tempo se revelou. No momento seguinte, o ancião viu tudo. Eles estavam tentando usar a habilidade daquela garota mutante para alterar o passado? Sua expressão escureceu. O brilho da joia do tempo se intensificou. Em poucos instantes, ela teve um vislumbre do passado e testemunhou Delia estrangulando o bebê Kevin no laboratório. Se essa garota tivesse sucesso, as consequências seriam catastróficas. Enquanto isso, na órbita da Terra, aquecendo-se sob a luz do sol, a expressão de Sid Castel mudou de repente.
Capítulo 472. Nesse momento, uma sensação de crise sem precedentes surgiu dentro dele, causando arrepios na espinha. Essa ameaça superava em muito tudo o que ele já havia sentido antes, como se no próximo segundo ele fosse encontrar seu fim inevitável. Ao mesmo tempo, ele sentiu algo incomum dentro de seu corpo, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. Afetado por essa crise intensa, as emoções de Sid flutuaram violentamente, e até mesmo a energia dentro dele se tornou instável. Uma profunda magia do caos carmesim irrompeu de seu corpo, envolvendo-o como uma névoa densa. Até seus olhos ficaram completamente vermelhos. À medida que essa anomalia se desenrolava, os satélites que o monitoravam captaram a mudança, atraindo a atenção de várias nações ao redor do mundo. O que está acontecendo com o Manto Branco? O que ele está fazendo? Autoridades governamentais do mundo todo, juntamente com inúmeros cidadãos comuns que assistiam, ficaram perplexos com a transformação repentina. Enquanto o mundo assistia confuso dentro da dimensão das trevas à dimensão do inferno. Em várias dimensões, seres como Dormammu também sentiram que algo estava errado. Minhas memórias. Algo parece estranho? A linha do tempo da dimensão da realidade foi interrompida? Eles sentiram como se memórias adicionais estivessem tentando emergir. Alguns deles, tendo experimentado a manipulação do tempo antes, perceberam imediatamente o que estava acontecendo. Uma mudança na linha do tempo? O passado foi alterado? Quem fez isso? Ancião? Enquanto muitos senhores dimensionais ficaram chocados, confusos e descrentes com a mudança iminente na linha do tempo da dimensão da realidade. Na vastidão do universo, o juiz celestial de cor carmesim, Arishem, também percebeu que algo estava errado. Terra. Sua cabeça colossal se virou, olhando para a Terra como se pudesse ver tudo o que acontecia lá com absoluta clareza. Flutuando no espaço, a figura do manto branco refletia-se em sua visão. Não foi apenas Arishem, muitos senhores dimensionais que estavam focados na dimensão da realidade da Terra também viram Sid flutuando no espaço. É o manto branco? Outro mutante nível ômega? Essa energia vermelha. Não demorou muito para que eles reconhecessem quem ele era. Afinal, eles já haviam enviado seus subordinados para investigar a situação da Terra antes e estavam bem cientes da existência do manto branco. Por um momento, a curiosidade brilhou nos olhos de muitos senhores dimensionais, imaginando que o outrora igual ao Messias, mas atualmente mais fraco o manto branco, estaria fazendo agora. Espaço sideral da Terra. Sid, envolto em densa magia do caos carmesim, continuou a vivenciar uma convulsão emocional. Nesse momento, seus olhos ficaram completamente vermelhos. Simultaneamente, seus pontos de energia acumulados caíram para zero. Pontos de energia, zero? Os dados da magia do caos flutuavam, criando instabilidade. Sob o olhar de inúmeras pessoas de diferentes nações, Sid, vestido de vermelho, silenciosamente murmurou algo. Essa cena bizarra deixou o mundo ainda mais confuso, pois ninguém sabia o que ele estava dizendo ou fazendo. Enquanto o mundo assistia perplexo, o ancião, observando a linha do tempo passada, ficou completamente chocado. A sala do berçário. Haha. Messias, morra. Você, o chamado mutante de nível super ômega, morrerá pelas minhas mãos. Enquanto o rosto de Delia ficava vermelho de excitação, sua expressão se contorcia com uma alegria distorcida. Em meio aos olhares chocados de 11 oficiais de alto escalão e do comandante da base Cedric, algo estranho aconteceu com seu corpo. A forma de Delia começou a se desintegrar como papel branco picado pedaço por pedaço. O que está acontecendo comigo? Enquanto ela se deleitava com a alegria de esmagar o Messias divino, Delia finalmente percebeu que havia algo errado com ela. Ela levantou as mãos, observando com horror enquanto elas se desfaziam como delicados pedaços de papel branco. Seus olhos brilharam de choque, confusão e finalmente puro terror. Ah, meu corpo! O que está acontecendo? Delia gritou, batendo freneticamente em si mesma numa tentativa de impedir que seu corpo se desintegrasse. Mas suas ações apenas aceleraram o processo. Pouco a pouco, todo seu corpo se transformou em pedaços brancos, descascando pedaço por pedaço. Essa cena horripilante fez com que os 11 oficiais de alto escalão, Cedric e Alessandro, recuassem em pânico com os rostos sem cor. O que está acontecendo com Delia? Ela está sendo afetada por algum tipo de poder? Como isso pode ser? Ambos estavam aterrorizados e perplexos, incapazes de compreender o que estava acontecendo com ela. Naquele momento, a cabeça de Delia também começou a se desintegrar em flocos de papel. Quando ela sentiu seu rosto desaparecer, ela gritou de puro horror. Não! Como isso está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo o que ela queria era matar Messia, o mutante super ômega. Por que isso estava acontecendo com ela? Poderia ser obra do Messias? Impossível. Ele é só um bebê, não tem como ele ter despertado suas habilidades ainda. Olhando para a incubadora que continha o bebê Messias, os olhos de Delia se encheram de descrença. Mas não importava o quanto ela negasse, não importava quanta raiva ou relutância ela sentisse. O resultado permaneceu inalterado. À medida que sua cabeça se desintegrava ainda mais, terror e arrependimento brilhavam nos olhos de Delia, apagando todos os traços de sua excitação, loucura e antecipação anteriores. Se eu soubesse! Sob os olhos atentos do ancião, os 11 oficiais de alto escalão, Cedric e Alessandro, Delia desapareceu completamente, deixando para trás apenas uma pilha de pedaços de papel branco caídos no chão.
antes que pudessem compreender totalmente o que tinha acabado de acontecer. Algumas manchas pretas apareceram entre os pedaços de papel espalhados, formando letras distintas que diziam: "Eu não gosto dessa realidade." Alessandro e os outros olhavam com uma mistura de confusão e horror. Se eles não sabiam o que estava acontecendo antes, certamente sabiam agora. Estava claro que Delia havia sido afetada por uma força externa, mas essa percepção só tornou tudo ainda mais assustador. Que tipo de poder poderia transformar à força uma pessoa viva em pedaços de papel? Toda a sua composição material teria sido alterada? Um ser humano de carne e osso transformado em mero papel. Que tipo de força inimaginável poderia realizar tal coisa? Assim como eles estavam cambaleando em choque e medo, acreditando que o pesadelo havia terminado, a anciã que estava observando de repente arregalou os olhos, incrédula. Uma explosão de luz branca envolveu tudo. Quando a luz se apagou, o que seu olhar encontrou foi um quarto de bebê assustadoramente vazio. Alessandro e os outros desapareceram completamente. Essas pessoas, o ancião ponderou, eles teriam sido apagados da existência? Suas pupilas se contraíram quando ela de repente percebeu outra coisa. A incubadora que havia sido aberta momentos antes estava agora completamente intacta. Até as marcas vermelhas no pescoço do bebê Messias haviam desaparecido, como se nada tivesse acontecido. Ela compreendeu, e a descrença brilhou em seus olhos. Capítulo 473. A joia do tempo no peito da anciã brilhou com um brilho verde. Com um aceno de mão, a cena mudou continuamente para diferentes locais. Cedric, Alessandro e outras figuras de alto escalão apareceram diante de seus olhos. Observando-os continuarem com seus negócios como se nada tivesse acontecido, o ancião confirmou uma coisa: sob a influência de uma força misteriosa, o passado alterado havia sido corrigido. Com outro aceno de mão, a cena mudou para o quarto da garotinha chamada Delia. Então ela ficou em silêncio. A garota havia desaparecido. Era como se tivesse sido apagada da existência. Depois de testemunhar tudo isso, a anciã, carregada de choque e dúvida, sentiu a luz verde da joia do tempo brilhando enquanto retornava à linha do tempo presente. No momento em que ela chegou, suas pupilas diminuíram. "Tá!" Um grito ecoou. Na cama experimental prateada, a Delia adulta gritou de repente e sentou-se. Ao mesmo tempo, um fenômeno assustador e familiar estava ocorrendo com seu corpo. Ela estava se transformando em pedaços de papel branco. Dentro do laboratório, dezenas de pesquisadores, membros do conselho que observavam escondidos e oficiais militares de alta patente, que inicialmente estavam cheios de entusiasmo e expectativa pela morte do chamado super-ômega mutante Messias, congelaram. Não muito longe dali, a bala simbionte também sentia desespero, esperando pela morte iminente de seu mestre. Escudo. Nick Fury estava monitorando o manto branco enquanto também ficava de olho no laboratório. Enquanto o corpo de Delia passava por mudanças drásticas, seu rosto mostrava uma expressão de espanto. Uma pessoa viva estava gradualmente se transformando em papel branco picado? Isso desafiava completamente a ciência. O que estava acontecendo? Qual era o significado disto? Não apenas ele, mas todos os pesquisadores, membros do conselho e oficiais militares que esperavam ansiosamente pela morte do Messias congelaram em descrença. O que está acontecendo com Delia? Por que ela está virando papel? A bala simbionte e Rasputin, parado ao lado, também mostraram expressões de choque. Não demorou muito para que, sob seus olhares atentos, Delia soltasse um último grito antes de se desintegrar completamente em pedaços de papel. Entre os fragmentos dispersos, alguns formaram palavras em inglês. "Eu não gosto dessa realidade." Ao ver esta mensagem, todos ficaram profundamente abalados. O que aconteceu com Delia? Por que ela se transformou em papel? E o que essa mensagem significa? Enquanto estavam em choque, eles de repente notaram que a mulher desaparecida no manto amarelo havia reaparecido. "Ela foi apagada", declarou o ancião diretamente. Com suas palavras, a atenção de todos imediatamente se voltou para ela. "O que você quer dizer?" O agente 6 não conseguiu se conter e perguntou. Era a pergunta que estava na mente de todos. Olhando para eles, a anciã franziu a testa e explicou. Ela alterou o passado sozinha, tentando matar o Messias e, como resultado, foi apagada por uma força misteriosa. A realidade que ela alterou foi corrigida. Todos os efeitos que ela causou foram completamente eliminados. Ao ouvir suas palavras, os pesquisadores, membros do conselho e oficiais militares, incluindo a bala simbionte, todos revelaram expressões de descrença e choque. Delia foi apagada por uma força misteriosa? A realidade alterada foi corrigida? Tudo o que ela mudou foi desfeito? Impossível. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Um pesquisador chamado Mauro falou de repente em choque. Delia foi atacada por uma força misteriosa porque ela tentou matar o Messias? Poderia ser. Assim que ele falou, a multidão anticética ficou em silêncio, atônita. O senador Richard engasgou. Isso foi obra do Messias? No momento em que disse isso, ele balançou a cabeça violentamente. De jeito nenhum. O Messias era apenas um bebê na época. Ele nem tinha despertado suas habilidades de nível ômega. Como ele pôde fazer algo assim? Corrigir a realidade? Transformar uma pessoa viva em pedaços de papel? Que tipo de poder aterrorizante é esse? O Messias possui tal habilidade? Richard se recusou a acreditar. Os outros pesquisadores, membros do conselho e oficiais militares, embora ainda em choque, concordaram com ele.
Seu raciocínio fazia sentido. O Messias era apenas um bebê. Como ele pôde fazer algo assim? De pé no laboratório, o ancião mergulhou em pensamentos profundos. Até ela achou razoável e não conseguia acreditar que o Messias fosse o responsável. Mesmo que ele fosse um ultra-ômega mutante, isso era simplesmente absurdo. De repente, como se sentisse algo, o ancião olhou para cima em uma direção específica. Com um aceno de mão, ela projetou uma imagem à sua frente. Flutuando no espaço sideral da Terra, envolto em profunda energia carmesim, estava um manto branco, irradiando imenso poder. A anciã prendeu a respiração quando ela murmurou, manto branco? Poderia ter sido ele? Ela achou a ideia inacreditável, mas depois de pensar um pouco, murmurou novamente, não é impossível. Você alterou o passado para tentar matar o Messias. Essa ação teria inevitavelmente afetado o manto branco e possivelmente mudado seu próprio passado. Se manto branco não quisesse que seu passado fosse alterado, então talvez. Seu olhar voltou-se para os fragmentos de papel espalhados por Delia, seus olhos demorando-se nas palavras deixadas para trás. Eu não gosto dessa realidade. Quanto mais pensava nisso, mais convencida ficava. Mas ainda havia uma questão que a intrigava. Como o manto branco fez isso? Ele foi capaz de corrigir a realidade passada? Mesmo sendo a feiticeira suprema, ela achava impossível acreditar. Enquanto a anciã estava perdida em pensamentos, os pesquisadores, membros do conselho e oficiais militares que ouviram seus murmúrios ficaram completamente atordoados. Enquanto observavam a projeção do manto branco, eles de repente se lembraram de sua estranha condição de antes, coincidindo com o momento do incidente. Mas eles se recusaram a acreditar. Corrigindo a realidade? Transformando pessoas em papel? Será que o manto branco realmente fez isso? Os pesquisadores e altos funcionários rejeitaram a ideia. Era um absurdo. Dentro de uma unidade de contenção de vidro, a bala simbionte zombou. Impossível. Nem meu mestre Messias conseguiu fazer isso. Como o manto branco conseguiu? Ele ficou aliviado ao saber que seu mestre estava seguro, mas se recusou a acreditar. Quanto a Rasputin, ela ficou completamente perplexa. Primeiro, eles viajaram para o passado. Depois, o passado foi corrigido. Então, aquela mulher se transformou em pedaços de papel. Tantas coisas impossíveis aconteceram. Isso não era apenas um sonho? Toda a sua visão de mundo estava desmoronando. Um mutante poderia realmente conseguir algo assim? Até mesmo um mutante de nível ômega, isso era exagero. Enquanto isso, em outras dimensões, Dormammu, Mephisto, Lúcifer e outros aguardavam silenciosamente que a linha do tempo alterada fizesse efeito e que novas memórias surgissem. Então eles congelaram. Foi imaginação deles? A linha do tempo, que tinha acabado de começar a mudar, tinha parado de mudar. Tudo havia voltado ao seu estado original? Através de seus sentidos, eles perceberam uma força desconhecida interferindo na linha do tempo, corrigindo-a. Quem fez isso? Dormammu, Mephisto e os outros olharam incrédulos. Interferindo na linha do tempo, corrigindo-a? Nem eles conseguiriam fazer uma coisa dessas. No entanto, isso aconteceu diante dos seus olhos. Nas profundezas do universo, Arishem, o juiz celestial que estava observando a Terra, também ficou confuso. O que aconteceu? De volta à órbita da Terra, o brilho vermelho nos olhos de Sid diminuiu gradualmente, e a energia caótica e rodopiante que o cercava se dissipou lentamente. Sentindo cuidadosamente sua magia caótica, ele finalmente descobriu o que havia acontecido. Alguém tentou alterar a linha do tempo passada. Matá-lo quando ele era um bebê? Não, ou melhor, Kevin. Um arrepio percorreu o coração de Sid. Ele não tinha certeza do que teria acontecido se tivessem conseguido. Seu corpo desapareceria? Ou algo pior, sua própria existência seria apagada? Graças a Deus. Sid soltou um suspiro silencioso de alívio. Devido à ameaça, suas emoções foram desencadeadas, fazendo com que sua magia caótica ficasse momentaneamente fora de controle, corrigindo tudo. As palavras que apareceram no papel espalhado de Delia? Esses eram seus pensamentos subconscientes quando sua magia saiu do controle. Por causa disso, a realidade alterada foi corrigida, e a mulher que tentou matá-lo foi apagada à força. Sentindo que sua magia estava apenas temporariamente enfraquecida em 30%, Sid se sentiu aliviado. Olhando na direção da misteriosa instalação de pesquisa que ele havia sentido durante sua explosão de magia, os olhos de Sid ficaram frios. Sem hesitar, ele voou em direção a ela em velocidade supersônica. As diversas agências de inteligência do mundo, que o monitoravam, ficaram surpresas. Para onde vai o manto branco? Até mesmo seres cósmicos que o observavam voltaram sua atenção para seu próximo movimento. Asgard. Thor, após receber o aviso de Heimdall, ficou curioso. O que meu irmão está aprontando agora? Terra? Sob a vigilância de inúmeros satélites, em meio ao escrutínio de entidades divinas e demoníacas, Sid desceu sobre uma certa região dos Estados Unidos. O coração de Nick Fury afundou. Caramba! Ele percebeu exatamente para onde Manto Branco estava indo. E dentro da instalação secreta, a projeção do senador Richard apareceu, seu rosto cheio de ansiedade. Ele está vindo para cá? O que ele quer? O pânico se espalhou. Sid pairou no céu, olhando para o campo gramado aparentemente comum. Levantando a mão, uma luz vermelha surgiu. Em um instante, sob os olhos atentos de satélites, divindades e demônios, a terra tremeu.
A grama foi varrida, revelando a superfície metálica de uma instalação subterrânea. E então, como se uma camada de papel fosse arrancada, o teto de metal foi arrancado. A base escondida agora estava totalmente exposta. Lá dentro, cientistas, autoridades e até mesmo aqueles que usavam o banheiro ficaram paralisados, olhando em choque para o teto faltando. Logo, eles viram a figura pairando acima, vestida de branco, envolta em energia vermelha. É ele mesmo? O manto branco veio aqui? Gabriel, um cientista careca, forçou-se a falar. Manto branco, por que você está aqui? Não temos nenhuma desavença com você, então por quê? Antes que ele pudesse terminar, a voz calma de Sid o interrompeu. Você me diz. Você sabe exatamente o que acabou de fazer. Travessia mental. Tentativa de alterar o passado? Os cientistas, políticos e oficiais militares congelaram. Como ele sabia? Não pode ser. Eles perceberam isso e seus rostos ficaram pálidos de terror. Enquanto isso, os seres sobrenaturais de todas as dimensões chegaram a uma conclusão. Então, o passado alterado foi por causa dessas pessoas? Mas como o manto branco sabia? Capítulo 474. Dentro do laboratório, pesquisadores, membros ocultos do conselho e oficiais militares de alta patente ficaram chocados. A chegada repentina do manto branco e suas palavras lhes deram uma percepção aterrorizante. O pesquisador careca de meia-idade perguntou, incrédulo, você corrigiu o passado que Delia alterou? Será que uma coisa tão absurda foi realmente obra da manto branco? Como você conseguiu fazer isso? Enquanto suas palavras caíam, inúmeros olhares se fixaram na figura flutuante do manto branco. Em várias dimensões, seres sobrenaturais ficaram igualmente atordoados. A mudança na linha do tempo anterior foi por causa do manto branco? O mutante ômega que era considerado igual ao Messias? Como o mutante poderia conseguir tal feito? Intervir na correção da linha do tempo, tal coisa estava além do poder deles. Eles acharam isso incompreensível. Nas profundezas do universo, Arishem, o juiz celestial que observava a Terra, estava igualmente confuso. De volta ao laboratório, o pesquisador Gabriel hesitou antes de perguntar. Delia também foi transformada em papel. Por você? Ele apontou para a pilha de restos brancos no chão. Todos os olhos se voltaram novamente para o manto branco. Ao mesmo tempo, satélites ao redor do mundo capturaram tudo o que acontecia, embora aqueles que assistiam não tivessem ideia do que Gabriel estava falando. Por que esse pesquisador estava apontando para uma pilha de papel? Torre Stark. Jarvis, analise os movimentos dos lábios dele e traduza o que esse cara está dizendo. Tony Stark franziu a testa. Um momento, senhor. Um momento depois, Jarvis simulou as palavras do pesquisador e as repassou para Tony. Ao ouvir a tradução, os olhos de Tony se arregalaram. Alterando o passado, corrigindo a linha do tempo? Transformar uma pessoa em papel, isso foi realmente obra da Manto Branco? Enquanto ele lutava para acreditar, de volta ao laboratório, a voz calma de Manto Branco soou. O que você acha? Ele não negou. Pesquisadores, membros do conselho e líderes militares ficaram paralisados em choque. Poderia realmente ter sido o Manto Branco? De repente alguém se lembrou de algo. Eu lembro que a habilidade ômega do Manto Branco supostamente distorce a realidade, certo? Ele não tem limites para essa habilidade? Transformar Delia em papel pode ser possível, mas alterar o passado? Corrigir a linha do tempo? Eles se recusaram a acreditar que tal habilidade existisse neste mundo. Naquele momento, o olhar de Sid varreu o laboratório, notando instantaneamente a bala simbionte, Rogue e Kitpride. No segundo seguinte, seus olhos pousaram nos pesquisadores restantes. Você alterou o passado, disse ele, categoricamente. Você me atacou. Com isso, ele ativou sua magia do caos. Sob inúmeros olhares atonitos, os pesquisadores começaram a passar por mudanças terríveis. Tá? Meu corpo. Ajuda. Eles gritaram de terror enquanto olhavam horrorizados para seus corpos. Assim como Delia antes deles, suas formas estavam lentamente se transformando em pedaços de papel branco. Eles entraram em pânico, gritando, tentando desesperadamente resistir à transformação. Mas não importava o que fizessem, nada conseguia impedir. Os olhos de Sid brilharam em vermelho, sua energia psíquica imbuída de caos se espalhando enquanto ele casualmente olhava para suas memórias. Em segundos, tudo se desfez em papel. Agora, apenas Kitpride, a anciã, a bala simbionte e vampira permaneciam vivos no laboratório. O resto se transformou em fragmentos dispersos de papel. A bala simbionte olhou para a pilha de restos, com os olhos cheios de medo e descrença. Então realmente era o Manto Branco o tempo todo? Mas como ele fez isso? Nem mesmo seu mestre, o Messias, conseguiu corrigir a linha do tempo. Rogue e Kit, agora totalmente acordados, também estavam paralisados de medo. Em várias dimensões, Mephisto e as outras entidades ficaram momentaneamente abalados. Na cena, a anciã, com os olhos cheios de choque, finalmente perguntou: como você corrigiu a linha do tempo? Sid olhou para ela, mas não respondeu. Depois de olhar novamente para a bala simbionte, sua figura se moveu, voando para longe. Ele tinha assuntos pendentes com certos políticos e oficiais militares. Enquanto voava, ele ponderou. Então aquele tigre simbionte estava aqui o tempo todo. Não é de se admirar que ele tenha ficado em silêncio por tanto tempo. Foi uma sorte que ele tenha protegido sua presença usando magia do caos. Caso contrário, ele poderia ter sido exposto.
Se isso tivesse acontecido, sua pessoa de manto branco teria sido comprometida. Retirando a joia do espaço, ele desapareceu da vista do satélite. E acima de uma mansão luxuosa, dentro de um quarto, o senador Richard estava sentado na cama, tremendo, com o rosto cheio de medo. Está tudo bem, está tudo bem. O manto branco não vai me encontrar aqui. Enquanto ele murmurava para si mesmo, seu rosto de repente congelou de terror. Olhando para baixo, ele viu seu corpo lentamente se transformando em pedaços de papel, assim como Delia. Não! Richard soltou um grito desesperado, implorando por misericórdia. Mas antes que ele pudesse terminar seu apelo, ele se foi, reduzido a uma pilha de papel. Sid observou a mansão calmamente. Então, com um piscar da joia do espaço, ele desapareceu mais uma vez, dessa vez, indo em direção aos seus próximos alvos. Através das dimensões, Lúcifer e outras entidades sentiram a ganância borbulhando dentro deles. Essa é a joia do espaço, não é? Eles já ouviam rumores de que o manto branco possuía várias joias do infinito, mas até então, nunca tinham tido certeza. Agora, elas estavam. E pensar nisso despertou sua ganância. As joias do infinito, talvez individualmente elas não significassem muito para eles. Mas juntos, nem eles conseguiram ignorar seu poder. E a manto branco tinha várias delas. Alguns começaram a pensar em testá-lo. Quanto aos rumores de que ele havia corrigido a linha do tempo, eles não estavam totalmente convencidos. Se fosse verdade, o poder do manto branco seria aterrorizante demais. Capítulo 475. Isso não é ainda mais ridículo que o Messias? Como isso é possível? À medida que tais pensamentos surgiam em suas mentes, suas suspeitas aumentavam. Asgard. A essa altura, Endal e Thor já tinham mais ou menos entendido o que tinha acontecido. Corrigir a realidade. Meu irmão tem essa habilidade? Thor ficou completamente perplexo. Se isso fosse verdade, seu irmão também poderia ser um mutante Ultra Ômega? Isso não o tornaria tão poderoso quanto o Messias? Nas profundezas do universo, o juiz celestial, Arishem, estreitou o olhar, um lampejo de intenção assassina passando por seus olhos. Seu desejo de eliminar o manto branco agora superava até mesmo sua intenção de lidar com o Messias. As habilidades deste mutante eram sobrenaturais demais. Se não fossem controladas, ele poderia ameaçar o equilíbrio de todo o universo. Se Manto Branco realmente tivesse sido o único a corrigir a linha do tempo, o olhar de Arishem escureceu com intenção assassina. Dentro do laboratório, o ancião estava perdido em pensamentos, ponderando sobre a natureza dos poderes do Manto Branco. Enquanto isso, Kit Pride subitamente engasgou em choque. Kit, o que houve? Perguntou Vampira, intrigada com a reação dela. Kit ergueu as mãos e olhou para as palmas com um rosto pálido. Meus poderes, eles se foram. O quê? Os olhos de Vampira se arregalaram. Qual poder? Sua habilidade de transformação? Kit balançou a cabeça, ainda atordoada. Não tudo, só parte. A habilidade que me permite transportar as pessoas através do tempo se foi. Ao ouvir isso, Vampira ficou atordoada. Tem certeza? Há pouco, você estava bem. Como seus poderes puderam simplesmente desaparecer? E por que só parte deles? Eu não sei. Kit murmurou. De repente, um pensamento a atingiu. Ela congelou e então murmurou em choque. Era o Manto Branco? Ele fez alguma coisa comigo? Rogue hesitou antes de perceber. Era possível. Não, mais do que isso, era altamente provável. Ele alterou suas habilidades? Vampira ficou completamente perplexa. Os poderes mutantes poderiam ser modificados? A habilidade do Manto Branco era realmente tão avassaladora? A expressão de Kit mudou. Ela soltou um suspiro e disse, esqueça, se sumiu, sumiu. Pelo menos não serei arrastada para situações perigosas tão facilmente. Com um sorriso amargo, ela usou sua habilidade de transformação para passar para a unidade de contenção de vidro. Ela estendeu a mão para a Vampira. Segure minha mão. Rogue olhou para suas mãos enluvadas antes de agarrar as de Kit. No segundo seguinte, Kit os tirou da cela de contenção. Perto dali, a bala simbionte gritava ansiosamente, ei, não me deixe para trás. Salve-me também. Kit e Rogue se viraram para olhar o tigre simbionte vermelho-dourado, tremendo levemente antes de balançar a cabeça firmemente. O que você quer dizer com isso? Acha que eu vou te machucar? A bala simbionte rosnou. Se você não me soltar, meu mestre Messias com certeza virá atrás de você. Messias? Kit e Rogue hesitaram por um momento. Rogue se lembrou de algo e perguntou hesitante. Este tigre simbionte, ele realmente está conectado ao Messias. Devemos ajudá-lo? Após uma breve deliberação, considerando as possíveis repercussões envolvendo o Messias, eles decidiram lançar a bala simbionte. Enquanto isso, o ancião já havia desaparecido sem deixar vestígios. 2 horas depois de lidar com um grande número de figuras problemáticas, Sid voou de volta para a órbita da Terra. Retornando ao seu lugar habitual, ele ignorou o caos que se instalava nos Estados Unidos devido às mortes de tantos oficiais de alto escalão. Em vez disso, fechou os olhos e se concentrou em reunir energia. Não demorou muito para que a notificação familiar ecoasse em sua mente. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Entretanto, momentos depois de fechar os olhos, Sid sentiu que algo estava errado. Uma força estranha e ilusória estava tentando puxar sua consciência para um lugar desconhecido. O foco de Sid se aguçou instantaneamente. No segundo seguinte, seu vasto poder psíquico surgiu, repelindo a atração com força.
Quando a tentativa inicial falhou, a força misteriosa mudou abruptamente de tática e começou a tentar corromper sua consciência. Por um instante, a visão de Sid brilhou. Quando sua visão retornou, ele se viu em uma cena desconhecida. A luz do sol brilhava sobre uma floresta exuberante. Então, sem aviso, o céu claro ficou escuro como breu. A expressão de Sid permaneceu indiferente enquanto ele olhava para cima. O céu agora estava coberto por um enorme véu verde. Com sua visão aprimorada, Sid rapidamente percebeu que não era uma mera cortina, mas parte do corpo de um ser colossal. Era ainda maior que Arishem, o juiz celestial. E abaixo dela, estava a Terra. O planeta era como um brinquedo, embalado na palma da mão desta entidade. Manto branco. Rendam-se ao meu poder. Ha 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 ha. Uma figura imponente de cabelos escuros e vestida de verde, olhou para Manto Branco e soltou uma risada sinistra. Enquanto ele gargalhava, satisfação brilhou em seu olhar. A essa altura, Manto Branco certamente estava aterrorizado, tremendo diante de seu poder. Afinal, que ser humano não temeria tal visão? A terra inteira estava em suas mãos. Quem poderia enfrentá-lo? No entanto, quando ele supôs que Manto Branco estava paralisado de medo, Sid estreitou os olhos. Ele reconheceu essa entidade. O senhor da dimensão do pesadelo. Um ser que atraía as mentes de criaturas adormecidas para seu reino, atormentando-as para extrair do medo uma fonte de poder. E no entanto, tudo ao seu redor era claramente uma ilusão. Nem mesmo dentro da dimensão do pesadelo, porque a entidade falhou em arrastar completamente a consciência de Sid para seu domínio. Nesse caso, isso deve ser fácil de lidar. Sid falou categoricamente, criando ilusões dentro da minha mente. Pesadelo? Ao ouvir seu nome, o sorriso sinistro da entidade congelou. Manto Branco, sabia quem ele era? Impossível. Mas, que diferença faz se você me reconhece? Zombou Pesadelo. Dada a situação, o que você pode fazer? Os olhos de Sid brilharam vermelhos. Um momento depois, seu corpo se moveu. Com o poder da magia do caos, ele alterou sua própria forma. No segundo seguinte, Pesadelo piscou, e Manto Branco desapareceu. Onde ele foi? Pesadelo murmurou confuso. Então, uma voz soou atrás dele. Procurando por mim? Por instinto, Pesadelo se virou. O que ele viu fez seu rosto se contorcer de terror. Uma figura titânica e cósmica surgiu diante dele. Seu corpo foi formado a partir da própria estrutura do universo. A Terra, o sistema solar, não eram nada mais do que partículas, meros pontos insignificantes decorando sua forma. Isto, era o Manto Branco? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.